E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula de física, aqui é o professor Felipe e hoje eu vou continuar falando sobre lançamento oblíquo. Nós já vimos aí na primeira aula as equações principais do lançamento oblíquo. Eu vou até pegar a folha aqui novamente que nós usamos lá naquela aula, vou colocar aqui por cima, para a gente dar uma relembradinha rápida, tá? Então olha só, quando eu lanço um objeto de forma oblíqua, né, na diagonal, eu vou separar o meu movimento para análise em movimento horizontal e movimento vertical. Quando eu analiso na horizontal, eu estou analisando o movimento MRU, movimento retilíneo uniforme. E a equação, ela vai originar da equação do movimento retilíneo uniforme. Eu terei essa equação aqui que já foi explicada, né? O movimento, quando eu analiso ele na vertical, eu estou olhando para um movimento uniformemente variado, porque na vertical a minha velocidade ela varia, porque ela está em função da gravidade, que é uma aceleração. Então a velocidade ela varia, certo? E aí as equações seriam essas, são derivadas das equações originais do movimento retilíneo uniformemente variado. E aí eu falei que essas equações nós vamos usar em uma situação muito específica, que é quando o exercício, o enunciado do exercício, te der a velocidade inicial do objeto em termos de x e y. Quando ele não faz isso, aí nós temos outras equações. E a primeira equação que nós vimos é a equação do tempo de subida, certo? Essa equação do tempo de subida, ela me permite calcular, como o nome já diz, o tempo que demora para o objeto subir, é claro, né? A velocidade inicial vezes o seno do ângulo sobre a gravidade, então vai ser igual a esse tempo de subida. Lembrando também que o tempo que demora para o objeto subir é o mesmo tempo que demora para o objeto descer. Então, o tempo total da trajetória é igual a 2 vezes o tempo de subida. Certo? Então, essa foi a primeira equação que nós vimos para fazer cálculos onde a velocidade não é dada em termos de x e y, ele apenas dá um único valor de velocidade. Agora, tendo calculado já o tempo de subida, muitas vezes o exercício também pode te pedir para calcular o alcance do objeto. Que alcance eu atingi quando eu arremessei esse objeto, quando eu chutei uma bola, enfim, qual distância eu vou conseguir alcançar. Bom, para isso, vamos pensar da seguinte forma. Vamos lembrar da equação aí do movimento na horizontal. S igual a VOx vezes T total. Essa é a equação que vem lá do movimento uniforme, certo? Olha só, se você reparar bem, eu coloquei esse T minúsculo com um T maiúsculo pequenininho embaixo aqui, por quê? Porque esse T que vem de T total, ele equivale ao tempo total do movimento. Por que eu tenho que usar esse tempo total do movimento aqui nessa equação? Porque eu estou falando da distância toda que eu atingi quando eu arremessei meu objeto. Se eu atingir a distância máxima, então quer dizer que eu já demorei o tempo total da trajetória. Por isso que quando eu estou falando em alcance, em distância máxima, eu tenho que usar nesse tempo que eu vou usar para calcular aqui, o tempo total, certo? Então eu coloquei o tempo total aqui, que é o tempo total do movimento. Ok. Agora, pensa comigo. O que eu fazia para descobrir o quanto vale a velocidade inicial apenas no eixo x? Eu multiplicava a velocidade inicial pelo cosseno do ângulo, certo? Então o que eu fiz aqui? Ó, eu substituí no lugar da velocidade inicial em x, eu substituí por velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Isso aqui nós vimos lá em decomposição de vetores, certo? Ok. E esse tempo total aqui, gente, eu não falei para vocês que o tempo total nada mais é do que o tempo de subida vezes 2. Lembra? O tempo que eu demoro para subir, para chegar no ápice, é igual ao tempo que eu demoro para descer. Então, o tempo total é igual ao tempo de subida vezes 2. Né? Então, no lugar de tempo total, coloquei 2 vezes o tempo de subida. Ok. Agora, gente, esse tempo de subida ele também tem uma equação, que é a equação que nós vimos. O que eu fiz? Eu peguei e reescrevi essa equação toda até o 2 e no lugar do tempo de subida, eu substituí pela equação do tempo de subida. Então aqui ficou assim, ó, V0 vezes seno de θ sobre a gravidade. Aí tem gente que pensa assim, nossa professor, mas você só está complicando, por que ficar substituindo esse monte de equação dentro da outra aí? Porque a minha intenção em fazer isso é eu eliminar
esse termo da velocidade inicial em x. Eu não quero trabalhar com isso aqui, porque às vezes o exercício não me dá isso. Eu quero trabalhar só com a velocidade inicial sem x, sem y, tá? Então isso aqui é necessário para a gente chegar numa equação aí legal de trabalhar. Ok, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou rearranjar esses termos aqui dentro da minha equação. Perceba que tudo em cima está multiplicando, certo? Então a ordem dos fatores aqui não altera o produto, né? Aquela frase que você já conhece. Olha, eu tenho velocidade vezes velocidade. Isso é igual a velocidade ao quadrado, certo? E eu tenho, depois que eu multipliquei essas duas velocidades iniciais aqui, eu vou ter 2 vezes o cosseno vezes seno. Então eu rearranjei isso aqui, 2 vezes cosseno vezes seno. Embaixo, claro, ficou igual, né? Tudo dividido pela gravidade. Agora, tem uma lei matemática aí, e o meu foco não é ficar destrinchando essa lei, mas tem uma lei matemática que diz que 2 vezes cosseno vezes o seno é igual a seno de 2 vezes esse ângulo aí, tá? Vocês já estudaram isso na matemática. Se vocês não estudaram, vocês ainda vão estudar. Mas acreditem em mim, isso é verdade. Então tá, olha só. 2 vezes cosseno vezes seno, matematicamente é igual a dizer que isso aqui é seno de 2 vezes o θ, ok? Então, a minha equação final para eu calcular a posição máxima, o alcance máximo do meu objeto é essa aqui. Então é assim, ó, a posição em x, o alcance do meu objeto, é igual à velocidade inicial ao quadrado, vezes o seno de 2 vezes o ângulo do vetor sobre a gravidade. Então, por exemplo, se nesse exemplo aqui que eu dei, ó, o ângulo fosse de, vamos supor que fosse 30 graus, tá? O ângulo é de 30 graus aqui. Então, como que ficaria na minha equação? Ficaria velocidade inicial ao quadrado vezes seno de 60. Porque se o ângulo é 30, θ é 30, então é 2 vezes 30 é 60. Então eu teria que calcular o seno de 60. Ok? Vamos fazer o seguinte. Vamos para a próxima equação e aí a gente faz mais um exercício para botar essa equação em prática. Mas antes disso eu quero ver mais uma equação com vocês. Então a equação de alcance é essa aqui, certo? Agora, a próxima equação é a da altura máxima. Gente, até agora nós vimos a equação do tempo de subida e a equação do alcance máximo. A terceira grandeza que o exercício sempre pode te pedir é a altura máxima que você atingiu, certo? Virando novamente a folha aqui, ó, é a altura máxima, então é o ápice da trajetória que eu atingi aqui no eixo da vertical. Essa é a altura máxima que eu vou atingir, tá? Então, como eu faço para calcular ela? Pensa comigo aqui, voltando lá para as equações da vertical. Eu vou pegar aquela equação que originou da equação de Torricelli na vertical, que é essa aqui, tá? Tá lá nas aulas iniciais que eu recapitulei hoje. Agora, quando eu chego na altura máxima, no ápice da minha trajetória, e aí eu quero até fazer o desenho aqui, ó. Então, eu estou aqui na minha trajetória parabólica e eu chego lá no ápice. Quando eu chego nesse ápice, o que acontece com a minha velocidade na vertical, que eu já falei para vocês, ela fica igual a zero, né? Ó, a velocidade na vertical vai ser igual a zero aqui. Porque logo antes de descer eu tenho que parar, ok? Então eu faço o seguinte, eu vou substituir no lugar dessa velocidade o zero. Ah, desculpa, né? Aqui eu coloquei velocidade inicial em y. Não, é só a velocidade em y, tá? Então a velocidade em y nesse ponto é zero. Então eu substituo aqui por zero. Ok. O que é velocidade inicial em y? É a velocidade inicial vezes o seno do ângulo, lembrando da decomposição de vetores. Então eu substituí aqui na equação. Ao quadrado, não esquece, tem um quadrado aqui. Menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Só que aqui, gente, eu coloquei a altura máxima. Então por que eu coloquei a altura máxima aqui? Porque pensa comigo, se eu falei que eu estou no ponto do ápice da trajetória, onde a minha velocidade na vertical é zero, aqui é onde eu atinjo minha altura máxima, correto? Então, coloquei zero aqui, automaticamente a minha altura vira a altura máxima, porque eu estou falando que eu estou no ponto máximo. Beleza, e agora, o que eu faço? Esse termo todo aqui está negativo, não é? Passo lá para o outro lado da igualdade
positivo. Então vai ficar 2 vezes a gravidade vezes a altura máxima, igual. E aí eu levo ao quadrado os dois termos da multiplicação. Então, VO ao quadrado vezes seno de θ ao quadrado. Quero descobrir qual é a minha altura máxima, não é? Ó, não é atrás da altura máxima que eu tô? Então, para isso, eu isolo a altura máxima na equação. Então, a altura máxima vai ser igual a V inicial ao quadrado vezes o seno de θ ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, que estava multiplicando para ser dividido, tá? Então, essa é a minha equação da altura máxima, certo? Se você tem um caderno aí, ó, anota essas equações, tá? Todas essas equações, volta no vídeo aí, porque são equações muito importantes. E agora vamos partir para um exercício que vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor isso aqui na prática. Vamos lá. Então aqui está o meu exercício, eu coloquei como exercício 2 porque é a continuação da aula anterior, onde eu fiz o exercício 1, né? E o exercício diz assim: ao bater o tiro de meta, o goleiro chuta a bola parada de forma que ela alcance a maior distância possível. No chute, o pé do goleiro fica em contato com a bola durante uns 0,1 segundo, né? E a bola, ela tem meio quilo, ela atinge o campo a uma distância de 40 metros. Despreze a resistência do ar, certo? Primeira coisa que ele quer saber, qual é o ângulo em que o goleiro deve chutar a bola? E a segunda, qual é a intensidade do vetor inicial da bola, do vetor velocidade inicial da bola. Tá, vamos voltar aqui para a folha e vamos calcular isso daí. Então tá aqui, ó, eu coloquei um diagrama genérico, né? Uma bola aqui, e aí eu chutei ela com uma certa velocidade inicial. Aqui estariam os meu vetor decomposto em x e y. Primeira coisa que ele pergunta, qual é o ângulo que eu tenho que chutar essa bola para atingir a distância máxima? Certo. Pensa comigo, olha só. Qual que era a equação da distância máxima, do máximo alcance? Era essa aqui, né? Ó. Posição em x é igual a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o meu ângulo, tudo isso sobre a gravidade. Essa é a equação. Galera, ele quer saber qual é o ângulo que eu tenho que chutar essa bola para ter um alcance máximo. Então, pensa comigo, olha, sempre que eu tenho seno de alguma coisa, esse seno geralmente costuma ser menor que 1. Geralmente é um valor que dá 0, alguma coisa, 0,5, 0,6, 0,8, né? Então, como que eu faço para que esse valor todo aqui ele seja o valor máximo possível? Qual que é o máximo valor de seno que eu posso ter? O máximo valor de seno é quando o seno é igual a 1, concorda? Porque igual a 1, maior que 1 não tem, só tem menor que 1. Então, para eu ter um valor aqui máximo, de alcance máximo, eu preciso que esse seno todo aqui seja igual a 1, certo? Ok, então quer dizer, você está me falando aí, professor, que esse termo todo, seno de 2 vezes θ, tem que ser igual a 1. É isso mesmo, é isso que eu estou falando, tá? Agora, qual é o ângulo cujo seno é igual a 1? Lembrou? É o 90, né? É o ângulo 90. Então, seno de 90, sempre que eu tenho aqui, ó, 90 graus, seno de 90 é igual a 1. Ou seja, quer dizer que 2 vezes θ tem que ser igual a 90 graus, né? Agora, qual é o ângulo θ que eu multiplico por 2 e é igual a 90 graus? 45, claro. Ó, vamos lá. Então, θ é igual a 90 sobre 2, que é igual a 45 graus. Beleza? Ou seja, o meu ângulo para o alcance máximo ele é igual a 45 graus. E aqui fica uma dica para a sua vida, leva para a vida aí, tá? Sempre em física e matemática, você vai se deparar com perguntas, em algum momento da sua trajetória escolar, você vai se deparar com perguntas que pedem o alcance máximo de alguma coisa, tá? E sempre, gente, para você ter um alcance máximo em qualquer arremesso, o ângulo que você tem que arremessar o objeto ele tem que ser o ângulo de 45 graus. Ele sempre vai ser o ângulo do alcance máximo para qualquer situação de arremesso de objetos, certo? 45 graus.
Beleza, encontrei a primeira parte da minha questão. Na segunda parte, ele pediu, deixa eu colocar aqui, ó, alternativa B. Ele pediu para eu descobrir qual que é a minha velocidade inicial. Quanto vale esse carinha aqui, ó. Eu não tenho. Bom, eu já comecei a trabalhar com essa equação aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos continuar trabalhando com ela. Quem sabe daqui a gente consegue descobrir, porque se você olhar bem na equação, eu tenho aqui o termo velocidade inicial. Então, por meio dessa equação, eu consigo encontrar esse termo. Basta que eu tenha os outros termos da equação. Vamos lá então. Ele já me deu a posição máxima, a distância máxima do objeto? Deu. No enunciado ele falou que a distância que eu atingi com a bola foi de 40 metros, né? Então vamos colocar aqui, 40. Igual a velocidade inicial que eu quero descobrir, deixo como está, vezes, ó, eu já sei que para alcançar a distância máxima de 40 metros, eu preciso que esse seno aqui, que todo esse termo de seno seja igual a 1. Então eu já vou jogar 1 aqui, né? Tudo isso dividido pela gravidade, que vale 10. Beleza? Agora tá muito fácil, né, gente? Ó, vou pegar esse 10 dividindo e passo multiplicando para lá. Então vai ficar 400 igual a V0 ao quadrado. Esse 1 aqui elimina, né? Não faz diferença. Então, a velocidade inicial é igual a raiz de 400. Ok? E a raiz de 400, tranquilo, né? 20 metros por segundo. Então, essa aqui é a minha velocidade inicial. Então, aqui é um exercício onde eu apliquei a equação da distância máxima. Certo? Galera, deixa eu só relembrar mais uma vez com vocês, porque nunca é demais, as equações que nós temos, então, nesse tipo de lançamento aqui, que é o lançamento oblíquo. Olha só. Nós teremos, então, as equações originárias, né, as equações iniciais ali, que a gente vai usar quando o enunciado nos der a velocidade nos termos de x e de y. Aí você vai usar essas equações aqui, que vieram lá das equações originais do MRU e MRUV, certo? Essas equações. Quando o exercício não te dá a velocidade em termos de x e y, você vai usar outras equações. A primeira delas, que você pode ter que usar, é a equação do tempo de subida. O exercício vai te pedir para calcular o tempo de subida. E aí você utiliza esta equação aqui, lembrando sempre, tempo de subida vezes 2 é igual ao tempo total da trajetória, ok? Essa é a equação aqui. Depois dessa equação, você pode ter que encontrar o alcance máximo do objeto. Para isso, você usa essa equação, a equação do alcance máximo. Além disso, você pode ter que calcular também a altura máxima que você atinge com o objeto. Para isso, você utiliza esta equação aqui. Todas essas últimas três equações, elas usam a velocidade original, a velocidade na diagonal mesmo. Não são velocidades em termos de x e y. Por isso que a gente sempre usa elas, porque elas facilitam muito a nossa vida. Não dá necessidade de a gente ter que ficar calculando o vetor da velocidade no eixo x, no eixo y, vai decompor, depois trabalha com aquela equação toda feiosa lá na frente. Você pode já trabalhar com as equações diretamente, que vão te ajudar, ok? Era isso que eu queria falar. A gente se vê nas próximas aulas. Valeu, falou, até mais!